Fala galera, uma atriz famosa acaba de falecer, mas seus fãs fariam de tudo para ficar com ela, mesmo que apenas com o boneco. E esse é o filme O Cadáver de Anna Fritz, de 2015. E eu sou a F, o Estoca Falecidos. Então vamos recapitular. Anna Fritz é uma atriz muito conhecida mundialmente, e ela já trabalhou com os maiores diretores de cinema e todos gostavam dela. Mas após uma festa em sua mansão, para comemorar seu último sucesso, ela foi encontrada falecida, mas ninguém sabe a causa da morte. E agora todo mundo está aflito. E aqui vemos que vai dar merda, pois assim que seu corpo chega no necrotério, o legista já tira uma foto para compartilhar no grupo de família. Já avisei que vai dar merda isso. E agora vemos dois amigos chegando em um hospital e eles estão à procura de Paul, que trabalhava como segurança no local, e enquanto esperam, eles começam a olhar para algumas mulheres com maldade no coração. E vemos que eles são o clássico padrão que só sabe falar besteira. E quando Paul aparece, eles oferecem uma bebida no meio do hospital e ele diz que estava trabalhando e poderia perder o emprego. Então ele os leva para trás do hospital, perto das lixeiras. Eles começam a planejar para ir em uma festa, mas Paul diz que não iria porque precisaria cobrir o turno do colega. E Ivan começa a zoar com ele, falando que lá teriam muitas mulheres para ele levar um fora. E para animar a noite, eles querem jogar um pouco de talco no pulmão e Paul está com medo de perder o emprego. E galera, com amigos assim eu teria medo de ser preso. E agora veremos como acontece a primeira e maior burrice de todas, pois eles perguntam se havia mais fotos da Anna Fritz, porque ao invés de mandar pro grupo da família, ele enviou pro grupo da sacanagem. E Paul diz que o corpo dela ainda estava no local e pergunta se eles não querem ver. E como Ivan estava muito louco, diz que seria uma boa. Mas Ravi sabe que isso estava errado, mas também não perderia essa oportunidade. E Paul os leva pelo necrotério do hospital sem que eles sejam vistos, ou teriam muitos problemas. E chegando no local, ele diz que agora eles veriam algo que nunca viram na vida. E quando tira o pano de cima, era um velho meia-bola falecido, e eles ficam bolados, e Ravi quase coloca o melado pra fora, até porque já não queria estar ali. Paul mostra o corpo dela, e ele diz que ela nem parecia que estava falecida, e eles começam a apertar, porque não é sempre que se pode ter uma atriz famosa. E aqui vemos porque os tóxicos fazem mal, pois Ivan quer colocar mais um pouco de talco no pulmão, e começa a olhar pra ela de forma diferente, e pergunta se seria errado dar uma brincada com aquele boneco, e Paul diz que aquilo era errado, mas às vezes nas noites frias, no necrotério, ele também precisava se aliviar. E isso é um problema porque o necrotério sempre é frio. Ivan diz que daria uma brincada e Ravi sabe que aquilo é muito errado. E ele fica com Paul em outra sala, enquanto que ele dá uma brincada de leve. E o cara é uma máquina porque consegue durar 35 segundos. E quando ele termina, diz que nem parecia que ela havia falecido. E Ravi diz que jamais faria aquilo, então Paul diz que agora seria sua vez. E quando ele coloca o boneco no boneco, o boneco simplesmente abre os olhos e ele toma um susto. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. Ele fica desesperado porque ela deveria estar falecida, e agora eles não sabem o que fazer porque ela viu o rosto dele e sabe o que aconteceu, e se contar todos seriam presos, e Ravi diz que ela estava viva e precisava ser levada pra cima, mas eles não querem deixar porque eles pegariam no mínimo 30 anos de prisão, e pra piorar está chegando o guarda noturno e eles precisam se esconder, e como ela acabou de acordar ainda não conseguia falar direito, e tenta pedir ajuda, mas ele estava com fone de ouvido. Eles começam a planejar o que fazer com ela, e como ela é uma atriz famosa, a chance dela falar e eles se ferrarem seria muito grande. Mas Ravi não quer saber porque aquilo era errado, e aqui vem um dos momentos mais sem noção do filme, porque Ivan começa a dizer que ele estava falando aquilo porque ele foi o único que não brincou. E galera, desde o começo ele estava falando que aquilo é errado. Os caras mesmo assim fizeram e agora ele que é o culpado? Acho que tem alguma coisa de errado que não está certo. Ravi tenta levar o corpo até a porta e eles começam a brigar. E quando percebem, a porta já estava trancada, então não tinha pra onde ir. E pra piorar, os dois começam a brigar sério, mas Ravi acaba batendo a cabeça e o melado começa a escorrer. Então se estava ruim, aqui com certeza ficou pior. E no meio disso tudo, Anna está desesperada porque eles
seria sua única chance de sair daquele lugar. Sua cabeça está sangrando muito e eles ficam desesperados porque ele não estava conseguindo ficar com os olhos abertos. E Paul chama o outro segurança e ele chegaria em 5 minutos. E nisso eles acabariam com ela e colocariam o corpo dele na frente do hospital, falando que ele foi assaltado e espancado. Mas a chance disso dar ruim seria muito grande, e eles começam a limpar o local porque não poderiam deixar vestígios de nada. O segurança está chegando no local e Ravi não está mais aguentando porque perdeu muito sangue. E quando o cara chega, Ivan tapa sua boca para não gritar. E Paul diz que ficou preso ali quando veio trazer um corpo, e quando ele volta para falar com Ivan, percebeu que deu ruim, porque Ravi estava falecido. E agora eles teriam 2 problemas na mão. E eles vão pro lado de fora e Paul começa a chorar porque não queria ser preso por falecimento e por embonecar bonecos. Mas o que eles não contavam que Ana aos poucos estava se recuperando e ela tenta pegar o celular do Ravi para fazer uma ligação. Mas eles aparecem na hora e ela diz que tentou ligar pro seu pai e diz que não contaria nada para ninguém e só queria sair dali viva. Mas eles não querem acreditar porque ela é uma das maiores atrizes, então seria fácil ser manipulada por ela. Eles perdem a esperança porque o pai dela sabia que estava viva, e quando decidem entregar seu corpo, o pai retorna e diz que recebeu uma ligação estranha e acha que era trote. Então a esperança voltou porque ninguém sabia de nada. O problema é que era a esperança de fazer merda. E agora ela fica mais desesperada ainda, e Ivan agora está com raiva porque por culpa dela, todos estavam ferrados. Como assim? Não entendi. Ivan pede pra Paul amarrá-la enquanto que ele abre caminho para saírem com o corpo do Ravi e o jogariam no lixão para não deixar vestígios. E eles pensam que isso seria uma boa ideia, mesmo o lugar tendo várias câmeras. E Ana aproveita que estavam sozinhos e diz que Ravi só faleceu porque ele aproveitou que ele estava do lado de fora e o transformou em boneco. E ela começa a manipular a mente dele, mas ele não cai nesse truque. Ivan vai do lado de fora para pegar uma lixeira e assim ninguém veria nada. Mas quase que ele é pego por algumas enfermeiras e acaba perdendo tempo. E ao mesmo tempo, Paul está preparando o corpo do Ravi para ser levado. Então esse seria o tempo perfeito para ela sair dali. E ela consegue soltar as pernas e começa a se arrastar pelo local. Ivan chega com a lixeira, mas ela não estava ali. E aqui começa a perseguição mais sem noção que eu já vi, porque ela vai se arrastando para todos os lados, mas eles não percebem nada. Ana não é só atriz como jogadora, porque ela consegue driblar os dois e quando chegaria no elevador, Ivan aparece e a carrega de volta. E agora eles não podem mais perder tempo ou esse seria o fim deles. E Ivan diz que ele deveria terminar o serviço e diz que era isso, ou vai ou racha. Que porra é essa, Marreco? E ele diz que por causa disso que eles entraram em um problema, mas acho que ele estava falando de racha em outro sentido. Eles terminam o serviço e agora precisavam deixar tudo arrumado, como se nada tivesse acontecido, e colocam o corpo dele na lixeira e por ser um lugar de resíduos contaminados, aquilo iria direto para o incinerador, e ninguém saberia de nada. E ele começa a preparar o corpo e a coloca na maca, mas aí que vem o plot twist, porque na verdade ela estava viva e ele não teve coragem de finalizar. Então se por acaso ela conseguir sair e contar pra alguém, todos estariam ferrados. Tudo estava dando certo e Ivan pede pra ver como estava o boneco pra garantir que não daria nada. E quando eles estão indo embora, ele lembra que esqueceu o cartão de crédito na sala e decide voltar pra buscar. O problema é que Ana estava em pé e ele vai pra cima do Paul com raiva porque eles se ferrariam porque ele é covarde. Mas por sorte, Ana pega uma tesoura e dá 37 tesouradas nele pra ele ficar esperto. Então estava tudo resolvido. Ou não, porque Paul diz que agora eles poderiam sair dali, mas ela dá 37 tesouradas na barriga dele e os dois viram bonecos, porque ela já estava traumatizada por não poder morrer em paz. E agora ela não estava morta, mas seria presa por 2 falecimentos. Então está tudo certo, porque esse é o filme O Cadáver de Anna Fritz. E aprendemos 2 coisas hoje. Primeiro, não coloque o boneco no boneco. E segundo, talco é pra passar na bunda, porque quando passa no pulmão dá merda. Então depois desses conhecimentos filosóficos, deixa o like e se inscreve, porque amanhã sempre pode ter algo a mais. Agora eu vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk